para trazer aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Tu és Deus, guarda ele, a família dele, tudo que é dele, esteja debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé. Amém. Graça a paz, amados. Mas é um motivo de muita alegria estar aqui essa noite ministrando. Como disse o pastor Catarino, eu não vou dar o meu testemunho, porque eu só tenho até meia-noite hoje para pregar. Ué, vamos falar amém, não? Amém. Queria agradecer aqui a presença de toda a igreja, mas em especial os meus amigos que vieram aqui, a dona André, os filhos dela, ao Eloy, que é meu colega de trabalho, meu irmão, um camarada que tem me ajudado muito, que eu aprendi a amar. Obrigado pela sua presença. E a minha linda esposa, amém? Irmãos, eu quero que vocês, o título da palavra, Deus, Ele me deu uma palavra, mas já há algum tempo, e eu preparei, hoje eu coloquei ela no papel, e fale para o seu irmão, a figueira ainda pode produzir. Paciência, irmão. Não vamos desistir. Amém? Vamos abrir as Bíblias comigo em Marcos 11. Marcos 11, versículo 12, do 12 ao 14, amém? Todo mundo achou aí? Tem como título a figueira seca da purificação do templo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Repete comigo aí. Porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Repete comigo aí. E os seus discípulos ouviram isso. Dá um salto aí pro versículo 20. O versículo 20 diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Amém? Vamos, pode se assentar, coloque suas Bíblias. Aliás, perdão, fique de pé mais uma vez aqui. Só coloque suas Bíblias na cadeira, por favor. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, irmão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa noite, Senhor Jesus, eu quero te glorificar e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pois estou certo, Senhor, que se o Senhor não fizesse mais nada, Senhor, ainda assim nós teríamos motivo de sobra para te ser grato por tudo que já foi feito, Deus. Mas nós conhecemos a tua grandeza infinita, bem como a tua misericórdia. Sei que grandes coisas, grandes obras do Senhor ainda tem a realizar nessa casa, nas nossas vidas, Senhor, e na vida das nossas familiares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala claramente conosco, Senhor. Fala assim também, Senhor Jesus, grandemente aos meus ouvidos, Pai. Pois sei que a boca mais próxima, Senhor Jesus. Oh Deus, sei que o ouvido mais próximo da minha boca, Senhor Jesus, é o meu, Pai. Que eu possa ser ministrado também, Senhor Jesus. Que a tua palavra chegue ao coração da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amado, nós observamos aqui, a palavra de Deus diz que, enfadados da caminhada, Jesus e os seus discípulos, eles passavam por um caminho, e na cidade de Betânia,
E Jesus teve fome. E ele procurou na figueira frutos. Mas a Bíblia diz que ele não achou frutos. Amado, não era o tempo do fruto. A Bíblia diz que ele procurou fruto e não achou, só achou folhas. E diz aqui que ele não encontrou frutos. Está escrito aqui, olha. Porque no versículo 13 diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Amado, Jesus amaldiçoou uma figueira que estava certinha, amado. A figueira estava certinha, não tinha nada de errado com ela. Fale para o teu irmão: até o santo pode amaldiçoar. Irmão, não havia nenhuma boca mais santa do que a boca de Jesus. Jesus queria ensinar ali para os discípulos. Eu pedi para que vocês atentassem quando eu disse que a figueira, ela estava certinha. Amado, os discípulos, eles perceberam algo. E Jesus disse aqui no versículo 20, diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Irmão, você para e pensa: o camarada está andando com Jesus. Eu creio, irmão, eu estava conjecturando, pastor, e eu creio que eles olharam e entraram em parafuso. Ué, está tudo certo, a figueira estava certa, mano. De repente, eles passam e percebem que a figueira se tinha secado. Amado, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Jesus amaldiçoou a figueira, até então os discípulos não tinham noção da gravidade do poder da palavra. Até então eles pensaram assim: olha, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira não vai mais produzir frutos. Só que a palavra de maldição lançada àquela figueira não evitou que a figueira não só produzisse frutos, mas ela também fez com que a figueira secasse, morresse. Amado, de repente você está sentado do lado de uma pessoa que tem algum tempo que está na casa de Deus, que tem algum tempo que vem caminhando, e você olha para essa pessoa e diz: poxa, há quanto tempo essa pessoa está aqui na casa de Deus e ela não vem produzindo, e às vezes falta paciência para a gente, e a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Como eu disse a vocês, da boca de um santo, amado. Jesus, ele queria mostrar algo ali. Às vezes a nossa impaciência é muito grande, amado. A figueira estava certinha. Espera o tempo, ela vai produzir o fruto. Se tivesse esperado a estação da figueira, ela produziria. Jesus estava louco? Não, ele sabia disso. Mas ele queria mostrar a importância do poder da tua palavra. Tiago, irmão do Senhor, ele disse, lá em Tiago 5, ele diz assim, ó, a língua, eu vou resumir, a língua é o mal incontido, um pequeno órgão que se gaba de muitas coisas. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, criados à imagem e semelhança dele. De uma mesma boca se tem jorrado bênção e maldição. A gente precisa ter cuidado. Sabe, pastor, uma vez eu estava trabalhando lá na Unimed e tinha um irmão falando que, a gente falando sobre o jumento que falou com o Balaão, e o irmão foi me dar um testemunho. Ele disse o seguinte, que tinha uma pessoa que a esposa de um homem, ela falava de Jesus para ele e ele não aceitava. E ela foi contar o testemunho, falando sobre Balaão, né? Ele falou, o jumento falou com Balaão: pois eu só vou aceitar esse Jesus que você prega se essa galinha vir falar comigo. E esse irmão disse que
esse camarada saiu no quintal um dia à noite e a galinha falou de Jesus para ele. Verdade, irmãos. Aí sabe o que eu falei? Todo mundo fala comigo, glória a Deus. Foi isso que eu falei. Sabe o que Deus falou para mim? Glória a Deus, nada. A jumenta falou com Balaão, assim como aquela galinha falou com aquele irmão, porque não tinha uma boca, com caráter cristão para falar do meu nome. Eu te pergunto, amado, a Bíblia diz que o ministério de pregar a palavra de Deus, os anjos gostariam de Deus, mas Deus escolheu foi a mim e a você. Você vai deixar um cachorro, um gato, um papagaio, uma galinha falar para o teu vizinho? A dona André é uma pessoa de dentro da minha casa. E ela sabe, muitas vezes eu importuno a dona André falando de Jesus para ela. Porque eu tenho aprendido, amado, que quando a palavra de Deus falou ir por todo mundo e pregar o Evangelho, eu entendi que ninguém que tenha aceitado a Jesus sabe tão pouco que não possa ser compartilhado. Você está entendendo, mano? Começa a falar de Jesus para as pessoas. Começa a evangelizar. Começa a falar da importância de tudo que Deus fez por você. Sabe, o pastor Catarino, ele tem sido um pai para mim. Eu disse isso para ele. Não só como um pastor que olha para mim e me ama, mas um pastor que me corrige. Teve dia que eu olhava assim, eu falava, rapaz, vou falar uma coisa para você, eu saio do estado com esse camarada, não é possível o cara falar desse jeito comigo. Mas eu ia para minha casa e falava, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu um pai que tem me corrigido, que tem me ensinado a ser melhor. Então, amados, eu queria que você entendesse isso. Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Sabe? Eu queria que vocês, irmão, percebessem um outro. Vamos dar um salto aqui. Vamos lá para Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. Versículo 6, amém? Nós vamos ver aqui o intercessor, amém? Diz o seguinte: a parábola da figueira estéril, tem como título, né? E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Amados, olha que coisa tremenda. Se nós observarmos aqui, o dono da vinha, ele pergunta aqui para o vinhateiro, ele diz assim, ó, por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Ele fez uma pergunta. Você vai ver que tem um ponto de interrogação, ele está fazendo uma pergunta. E aí Deus está perguntando aí, e aí pastor, o Bruno está ocupando a terra inutilmente? Mas de repente você pode perguntar aí, Deus está perguntando para você, teu irmão está sentado do teu lado, ele ocupa a terra inutilmente? Aí você vai dizer assim, Senhor, igual o Ribamar tem 13 anos, Senhor. Tem 13 anos. Ele ocupa a terra inutilmente? Amado, sabe, aqui a gente vê a voz de intercessor. O intercessor diz assim, ó, respondendo ele diz, Senhor, deixe este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Ele não disse, Senhor, se não eu vou lá e corto.
Ele falou: Senhor, se não o Senhor me autoriza, e tudo bem, eu vou fazer a sua vontade, Senhor. É na tua palavra, é no teu tempo, Senhor. Ele entendeu, amado. Sabe? O dono da vinha estava, Jesus, ele estava aqui, pastor, mostrando na parábola que ele queria saber como você vai agir. Ela não produz fruto há 3 anos. E aí, vamos cortar? Vamos cortar? E aí? Você vai desistir do teu irmão? A mulher aqui que o marido não é crente, o marido que não tem a esposa crente, a mãe que não tem os filhos na casa de Deus, você que não tem aquele teu melhor amigo. E aí? Vai cortar? Ou você vai interceder? Vai resolver pagar um preço? Amado, eu vou falar uma coisa para vocês. É doído quando você passa pela prova, mas quando você tem a vitória, pastor, oh glória, é bom demais, amado. É bom demais. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. A minha grande vitória, eu estava falando hoje com o pastor Catarina, hoje pela manhã, ela ainda vai chegar. Eu sei que Deus, Ele forjou meu caráter esses dias e vem forjando. Vem falando demais no meu coração. Eu tenho procurado ser melhor, ser o melhor pai, ser o melhor marido. Mas, acima de tudo, ser o melhor cristão. Ser um homem que anda segundo a vontade de Deus. E é de glória em glória, mano. O gosto da vitória é muito bom, mano. Já provei algumas e creio que vou provar muito mais. Vocês também. Mas cada um há de produzir ao seu tempo. Cada um há de produzir no tempo determinado. Não compete a mim e nem a você determinar esse tempo. Não compete a mim nem a você, mano. Começa a pagar um preço em oração pelo teu irmão. Começa a investir nele. Eu creio que é o sonho dos pastores da nossa igreja. Ter cada um de nós aqui ministrando, falando do amor de Deus, ganhando vidas. Nos momentos que eu passei algumas dificuldades. E nesses momentos eu pude ver pessoas, pude caminhar do lado de pessoas que eu pude aprender. E eu entendi uma coisa: aquele que deixa de aprender, chega um dia que ele não tem mais o que ensinar. Amém? Então nós estamos em constante aprendizado. Eu tive algum tempo lá com o Júnior, lá na casa dele, a gente orava junto, o Júnior conversava muito comigo. Eu queria te agradecer por tudo, meu irmão, tudo que você fez comigo. Amém? Você é um escolhido de Deus. E Deus, pode ter certeza que Deus faz um grande obra na tua vida, isso é chovendo molhado. Mas no tempo de Deus, o fruto vai ser produzido. Amém? Um após outro. Amém? Então, amados, eu queria que vocês abrissem também a Bíblia comigo. Vamos ver um exemplo de um outro intercessor. Em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículo, a partir do 23, amém? Essa leitura é uma leitura maior, mas vou tentar resumir aqui, amém? E chegou-se Abraão dizendo, diz o seguinte, o título diz: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também os justos com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinzas. Se porventura faltarem 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45.
E continuou ainda a falar-lhe, e disse-lhe: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não a farei, se ali achar 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Disse: porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Irmão, nós vimos aqui Abraão intercedendo por um povo que estava pecando, estava vivendo de qualquer coisa, de qualquer forma. Era um povo que vivia num mundo de prostituição, um mundo de pecados, uma desordem muito grande. Homens e mulheres, homens sentavam com homem, mulher com mulher, virou uma bagunça em Sodoma. E Deus disse: olha, Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma, porque o pecado de Sodoma cheira mal as minhas narinas. E Abraão, ele começa a interceder pelo povo. E Abraão, ele foi ousado, mano. Imagina, Abraão foi ousado e atrevido. Ele resolveu aconselhar a Deus. Já pensou, amado? Você chega assim: Deus, deixa eu te dar um conselho aqui. O que o senhor acha? Está entendendo, amado? De repente, sabe? Olha, irmão, eu entendo aqui. Deus, ele não precisa do conselho dos homens. Deus sabia que ali não se acharia a quantidade de luz que Abraão estava tentando encontrar, mano. Mas eu creio que a intercessão de Abraão, ao contrário do pecado do povo, chegou às narinas de Deus como um incenso, como um cheiro suave. A tua intercessão pela tua família certamente chegará às narinas de Deus como um incenso, como um cheiro suave. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu creio. A palavra de Deus diz o seguinte: a palavra de Deus diz: se você tão somente crê no Senhor Jesus Cristo, seria salvo tu e a tua casa. Você tem que desistir dos seus. Você tem que desistir dos seus amigos. Eu tenho um amigo, pastor, só para terminando, que a gente tem mais ou menos, tem uns 25 anos mais ou menos de amizade. É o meu melhor amigo, é mais do que um irmão para mim, é uma pessoa que eu amo muito. E a gente sempre foi muito próximo, jogamos bola juntos, hoje trabalhamos na mesma empresa, ele é professor de jiu-jitsu assim como eu, e a gente sempre foi muito amigo. E houve um determinado tempo da minha vida em que eu aceitei a Jesus, e esse meu amigo, ele tomou outros rumos, né? E eu dizia: Senhor, o Senhor tem me chamado para ser um pregador da tua palavra, o Senhor me deu um ministério onde o Senhor disse que eu levaria o Evangelho e muitas vidas se converteriam a Ti. Naquele mesmo ano, Deus fez um milagre tão grande na minha vida. Em um ano eu ganhei 132 vidas para Jesus. E esse meu amigo não se converteu nessa época. E eu passei assim, era algo que doía muito ao meu coração. E chegou um momento que Deus falou para mim: olha, eu procurava e ele fugia de mim. Ele se escondia dentro do carro dos outros. Eu chegava na casa dele, ele se escondia no carro dos colegas. Riba lá dentro, me tira daqui, eu ia pra baixo. E eu via que ele achava que eu não tinha visto, mas eu via. Às vezes eu via ele entrando na casa dele. Isso era no final de semana. No final de semana ele era meu parceiro de trabalho, era meu amigão, ele almoçava. No final de semana eu ia para a igreja e ia para a farra. Deus falou algo para mim que naquele momento para mim foi um Isaac que eu tinha que sacrificar, porque Deus pediu que eu me afastasse de uma das pessoas que eu mais amo no mundo, que é esse meu amigo. Deus pediu que eu me afastasse dele. E eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei: Senhor,
Eu só entrego esse meu jejum no dia que ele aceitar Jesus. Passou um mês, passou 2, passou 3, passou 4, 5, 6, e esse meu amigo não aceitava Jesus e eu jejuando todos os dias. Até que um dia Deus levou ele na minha casa e eu pude falar de Jesus para ele. E hoje ele é um dos maiores pastores dessa cidade, é um grande homem de Deus. Eu aqui, vocês conhecem, o Júnior conhece, o pastor Catarina já ouviu falando. E assim, eu entendi o seguinte, que Deus ele é fiel para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, amém? Eu queria que vocês colocassem de pé agora, amém? Orar para sempre, queria que você fechasse os olhos, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, começa a falar com Deus, pede para Deus te mostrar aquelas pessoas que outrora caminharam com você, pessoas do teu convívio, do teu local de trabalho, familiares teus, pessoas que em algum tempo da tua caminhada você sentiu a vontade de falar de Jesus, outras que você até mesmo falou e que houve uma certa rejeição da parte delas e que fez com que vocês desistissem dessas pessoas. Peça para Deus, está fazendo você lembrar. Coloque essa pessoa agora em oração, coloca na presença de Deus. Pede perdão a Deus por você ter desistido. Pede perdão a Deus por você ter sentido vontade de cortar a figueira. Como eu disse no título dessa palavra, a figueira ainda pode produzir, amém? Pastor, pode continuar de olhos fechados, amados. Vamos fazer uma oração. Esteja lembrando, a presença